e por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos em João capítulo 11, no dia 17/4 do ano em curso. Eu falei um pouco sobre esse texto e usamos como título Como lidar com as circunstâncias. Esse foi o título que foi dado na ocasião para aquele momento que meditamos na palavra do Senhor. Hoje o Senhor nos conduz nesse texto para falar como título, assim Ele permitindo, o amigo verdadeiro. Porque em muitas ocasiões nós usamos o termo assim, não, mas ele é meu amigo. Mas quais são as características que ele tem para ser o seu amigo? Até que ponto ele é seu amigo? Será que no momento de grande dificuldade, onde cria-se um atrito, será que ali ele se posiciona realmente como seu amigo ou simplesmente seu colega? Então nós vamos falar um pouco desse amigo verdadeiro. Esse amigo que não nega. Esse amigo que nesse momento, grande momento de dificuldade, ele está a seu lado. Mesmo distante, ele não te abandona. Porque ele liga. Ele procura saber de você. E quando está perto, ele te oferece o ombro. O verdadeiro amigo, ele sempre tem os ombros dele molhados. Porque ele empresta para que você ali deposite, às vezes, em algumas situações, as suas lágrimas. Então, eu quero fazer a leitura no capítulo 11 de João, dos versículos do 1 ao 6, que diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Vou ler novamente, que eu li errado. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pai, te louvamos, meu Senhor, pela essa palavra sua maravilhosa, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos sara, essa palavra que nos levanta quando estamos caídos. E através dessa palavra que pedimos a sua intervenção junto a nós, ao nosso coração, para que o Senhor, como foi dito aqui, encontre em nós terra fértil e que essa palavra caia e produza aquilo que o Senhor quer que seja produzido em nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, eu gostaria de falar desse amigo. Amigo verdadeiro, amigo fiel. E não há outra pessoa para que eu pudesse falar se não fosse Jesus. Aonde quer que formos, que andarmos, nós vamos encontrar pessoas solitárias. Nós vamos encontrar. Às vezes você sai de uma viagem, até mesmo de férias, você consegue encontrar ali hóspede num lugar sozinho. Ou num café, quando você vai numa cafeteria, você encontra uma pessoa sentada, mas está sozinha. Em muitas ocasiões ela quer estar sozinha, em muitas ocasiões ela foi deixada sozinha. E em busca sempre ela vai estar de um amigo real e um amigo verdadeiro. No livro de Provérbios fala que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. É verdade. Tem famílias que é denominado às vezes disfuncionais, que não funcionam muito bem,
Viemos agora no carro e o pastor pregando, ele falava sobre inaceitável. É inaceitável quando um pai diz que não, eu não converso com meu filho, eu não quero conversar com ele, eu não ligo mais para ele. E um filho dizer que não, eu ignoro meu pai, eu ignoro minha mãe. E sabe, a toda aquela situação, e o pai dizer, não, eu bloqueei meu filho. Isso é incrível, já mostra um sinal de que não existe aonde está a pessoa amigo em todo esse relacionamento. Então, muitas pessoas elas estão solitárias. Às vezes dentro de um contexto de uma multidão, mas ali ela está sozinha, ali ela está com os seus pensamentos, vagueando, sem saber até o rumo que tomar. Aí a palavra de Deus vem em Provérbios dizendo que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Porque, como eu disse, vai depender muito de que amigo. Um amigo, ele não te conduz para caminhos ruins. Um amigo não te conduz para ideias tortas, ideias que não são de Deus. O amigo, ele sempre está pronto a servir. O amigo, ele sempre está pronto a estar ali. Então, quem tem muitos pode chegar a ruínas. Mas essa mesma palavra diz, mas que existe amigos mais chegados do que os irmãos. Hoje, é claro que a gente nota, vão se passando os anos e as coisas vão ficando mais difíceis quando entramos para essa palavra amigos, dentro do seu contexto real, do que é ser um amigo. Porque poucos hoje são as pessoas que podemos denominá-las como amigo. Muitos são colegas. Eu digo isso falando até pelo meu próprio trabalho, porque eu posso falar do meu trabalho. Eu não consigo visualizar amigos ali naquele lugar. Eu consigo visualizar colegas, e alguns colegas mais chegados, não amigos. Aí, sabe, há de se perguntar, que é uma pergunta difícil de fazer e muito mais de responder. E quando eu chego na igreja, como eu posso olhar para os meus irmãos e entender que ele é o meu amigo? O amigo, ele não encobre as coisas erradas, mas o amigo, ele aconselha, ele busca a pessoa para tentar trazê-la para o caminho correto. Então há de se pensar sempre nesta palavra amigo. Jesus é o melhor amigo que podemos ter. Um outro pastor, ele pregando, ele diz que já há 35 anos casados, mas ele não conhecia ainda a esposa dele, e nem ela a ele. Porque às vezes somos surpreendidos com uma palavra, com um gesto. Então Jesus, eu não abro mão de dizer para os irmãos hoje que eu vim, que Deus botou muito no meu coração, desse propósito de dizer para cada um que Jesus, ele é o melhor amigo que nós temos e que podemos confiar. Então, amigos têm características que mostram? Tem. A passagem que temos à frente, que foi essa passagem que nós lemos, eu retirei dela 3 características. 3 características só. É claro que você poderá tirar muito mais, que qualificam o nosso melhor amigo. A primeira é que Jesus é um amigo amoroso. Vamos ler novamente do versículo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus:
Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, o 5. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus, ele é aquele que ama cada um de nós, queridos irmãos, individualmente. Ele ama a sua igreja? Sim. Mas ele mostra que nos ama individualmente. E às vezes, por a nossa oração não ser respondida imediatamente, por a nossa oração não ser respondida 2, 3 dias depois, por eu não ver resultado na minha oração, em muitas ocasiões eu até digo, o Senhor não me ama. Mas ele ama, ele mostra que ama, ele é aquele que ama cada um de nós, na nossa individualidade. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a ele que aquele a quem ele amava. Por que essa ênfase em dizer, Senhor, aquele que tu amas? Porque será que não poderiam dizer para ele, Senhor, aquele seu amigo? Ou se não dizer, Senhor, Lázaro, aquele que o Senhor participa da família dele, aquele que o Senhor participa das coisas do lar deles, aquele que o Senhor é amigo também das irmãs dele, ele está doente. Mas não foi assim que foi dito. É por esse amor, por ele se mostrar amoroso. E viram ele esse amor. Aquele que tu amas. É tão bom quando alguém fala assim, mas a irmã fulana é tão amorosa. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas fulano é muito amoroso. É claro que para um homem é menos esse, sabe, esse amoroso assim. É muito usado mais que as mulheres, elas usam muito isso. Mas a irmã fulana é muito amorosa. Principalmente quando vão falando assim mais das idosas e vão fazendo. Mas essa é uma das características de Jesus. Ele é amoroso e ele nos ama individualmente. Outra característica deles, ele é um amigo que não obstante, ou seja, que embora sabendo do resultado, permite que nos sobrevenham aflições. Jesus sabia do resultado. Ele é onipresente, onisciente. Então ele sabia dos resultados. O versículo 3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Quando ele soube dessa notícia, ok. Ele permaneceu naquele lugar mais 2 dias. Jesus não poderia de lá, sendo amigo, sendo Lázaro, uma pessoa em que, segundo a palavra de Deus, diz aquele que ele amava, ele não poderia de lá mesmo curá-lo. Mas não. Existe aflições, queridos irmãos, que vêm sobre nós para nos dar crescimento. Foi sexta-feira entre 8h15 até 8h50, desse horário, eu estava com um colega novo convertido e ele estava passando por uma aflição muito grande. Aflição muito grande porque ele ouviu um comentário de um outro colega que para ele soou negativo para a pessoa dele. Então ele estava atordoado, ele estava para lá e para cá, e eu observei aquilo, esperei. Quando ele saiu, foi sozinho para o carro dele, eu fui atrás. Quando eu cheguei, eu falei, e aí, tudo bem? Tudo bem, chefe. Eu falei, posso falar com você? Ele, pode. Eu falei, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Você me responde se você quiser, se você se sentir bem. Ele, não, pode fazer. Aí eu, você aceitou Jesus, né? Aceitei, sim. O que te leva a crer que você se converteu? Aí ele virou para mim e falou assim, tem muitas coisas que eu fazia, hoje eu não faço mais. Mesmo elas aparecendo, eu não faço, porque eu não sinto desejo de fazer. Eu falei, isso é um bom sinal. Eu falei, você ora, Jesus te responde? Ele, algumas vezes sim, outras vezes não. Eu falei, essa aflição que você está passando, aí ele olhou mais firme para mim
Você já orou? Você já falou com ele? Não. E eu não gostaria de falar muito desse assunto agora. Aí eu falei assim, mas isso está perturbando você? Você está preso. Você está preso àquela pessoa. E você precisa falar com Deus, para que Ele venha abrir essa cadeia para você ficar livre. Ele, chefe, mas hoje eu não quero falar a respeito disso. Eu só vou querer ir para minha casa. Eu falei, em casa? Não, em casa eu vou orar. Em casa eu vou falar com o Senhor, para que Ele me ajude nessa situação. Eu falei assim para ele, olha, você sabe que você pode estar tendo uma grande oportunidade na tua vida? Ele, como? Eu falei, Deus pode estar dando uma oportunidade de você cuidar dele. Ele é novo convertido, mas ele olhou para mim, você pode estar tendo a oportunidade de cuidar dele e de você, porque isso pode trazer um crescimento espiritual para a sua vida. É você tirar isso de dentro do teu coração. Por que Deus me conduz, irmãos, a falar isso aqui hoje? É porque de repente no teu coração, no meu coração, pode estar assim. Pode estar carregando coisas que não são para carregar. Eu posso estar carregando na minha vida bagagens que não são minhas. Você pode estar sobrecarregado com coisas que não são suas. Não pertence a você. E ali, sabe, fica aquela aflição, e ele estava cheio, amargurado, aflito. E Deus me usou para ele. Quando ele chegou ontem para trabalhar, eu vi o semblante dele mais tranquilo. Preferi não conversar com ele ontem. No próximo serviço, eu vou chamá-lo para conversar, para saber como ele está. Sabe, queridos irmãos, eu vejo essa condição que tem aflições que vêm sobre nós para nos dar crescimento. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente pensa que é só mais uma. Eu estou acostumado a isso. Eu vivo tanto, que são tantas aflições, sim, mas até que ponto houve proveito dessas aflições na sua vida para o seu crescimento, para o meu crescimento? Será que eu tirei proveito disso para não errar como ele errou? Porque quando eu pego o conselho daquele erro daquela pessoa, se eu não cometer aquele erro, eu aprendi. Mas será que eu tenho que aprender sofrendo igual a ela? Eu não preciso. E se Deus me fala nesta manhã, se Deus me aconselha nesta manhã a conversar com Ele, a procurar o meu melhor amigo, que chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, se Ele me dá esse caminho para que essas coisas venham, sabe, eu venha ter uma liberdade plena. Porque aquele que encontra Jesus, aquele que crê que Ele é o Salvador, que crê que Ele veio em carne à terra, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, aquele que crê nisso, irmãos, não tem maldição sobre ele. Por que teria? Que se a Bíblia diz que Ele levou sobre si. Então podemos dizer que é maravilhoso, muito maravilhoso ter um amigo como Jesus. É muito maravilhoso ter um amigo como Jesus. Mas posso afirmar que Ele é muito mais do que um amigo. Ele é muito mais do que um amigo. Um outro ponto, uma outra característica, Jesus é um amigo compreensivo. Talvez você faça alguma coisa comigo e eu não venha compreender. Talvez eu venha ficar, sabe, muito aborrecido, não querer conversar, abrir mão da sua amizade, mas Jesus não, Ele é compreensivo, Ele é muito compreensivo. Então, essa é mais uma das características dele, que compreende nossos mais profundos pesares. Do versículo 21 ao 26 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus
concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela replica dizendo: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Aí fez uma pergunta a ela: crês isso? Será que nós temos alcançado a fé de crer que Jesus Cristo realmente, Ele é a ressurreição e a vida? Aqui Ele traz para ela um conforto, mesmo dentro de um pesar que ela está. Ela tinha perdido um irmão, e era uma família, eram 3, eles viviam juntos, e ela perde um irmão. Agora Jesus traz para ela uma palavra de conforto, de consolo, de compreensão, de entender o que ela estava passando para ele, porque em muitos momentos podemos até não compreender Jesus, achar que ele não compreende a sua dor, a minha dor. Mas essa palavra aqui mostra para nós que ele é extremamente compreensivo. Ele só não compreende o pecado, mas ele compreende o pecador, e que tem compaixão dos nossos pesares mais profundos. O versículo 33 vai dizer para nós assim, olha: Jesus vendo-a chorar. Olha, gente, isso aqui é muito profundo. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, tinha ali várias pessoas, elas ali, olha o que diz o versículo: Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha a compaixão dele. Ele, sabe, aquele sentimento, aquela dor que o pessoal sofria, veio para ele. Eu quero repetir mais uma vez: como igreja, somos um corpo. Não podemos admitir que em nós aconteça de vermos um irmão, um membro sofrendo e não acudi-lo. Precisamos acudi-lo, precisamos ser compreensivos, precisamos ter compaixão. E Jesus teve compaixão daquele pesar profundo dela. Então, quando Jesus, ele viu tudo aquilo ali, ele ficou agitado e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Queridos irmãos, esse aqui é aquilo que a gente procura ver e entender. Diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque Jesus tinha a sua parte humana, a sua humanidade, ele tinha, e ele se posicionou ali, naquele momento. O sentimento dele foi muito profundo. Esse é o sentimento que precisamos ter em nós, sentimentos profundos, esquecer coisinhas, porque a vida passa. Hoje eu estou aqui com os irmãos, estamos congregando juntos, mas amanhã Deus pode me levar para outro lugar. E aí, qual o sentimento? Qual o sentimento que eu vou carregar comigo? Quais são as lembranças que eu vou carregar comigo e que ficarão com os irmãos? Então, sabe, precisamos ser libertos mesmo, precisamos ser livres de coisinhas pequenas que não nos levam a nada. São coisinhas que não produzem nada. Se essas coisinhas pequenas produzissem dinheiro, ok. De repente, eu poderia estar com meu bolso cheio. Eu ia procurar fazer sempre essas coisinhas. Mas não produz nada em nossa vida. Aliás, produz sim. Produz em muitas ocasiões tristeza.
Produz em muitas ocasiões amizades que eram amizades, sabe, de algum tempo, amizades que sorriam juntos, se alegravam juntos, estavam juntos, mas por causa de uma coisa tão pequena, tão pequenininha, já não estão mais. Agora já estão fazendo comentários, são adjetivos, coisas pejorativas, que não somam nada para a vida de um crente. E Jesus, ele chega ali, ele chora. Diz o versículo que ele chorou. Jesus chorou, sabe? E então, olha o comentário. Olha o comentário que é o 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Que coisa linda, né? É esse testemunho. Olha o testemunho que Jesus dá. O comentário dele, que fizeram dele. Quando viram toda aquela produção, toda aquela coisa, todo aquele sentimento jogado para fora. E olha o quanto ele o amava. Olha quanto Jesus amava Lázaro. E isso aqui traz para mim essa hora, ter a certeza o quanto ele me ama. E eu quero dizer para você, te dar essa certeza, olha o quanto ele te ama. Em muitas ocasiões nós precisamos só ouvir essa frase: Jesus te ama. Em muitas ocasiões estamos aflitos, estamos passando por momentos terríveis em nossas vidas. E achamos que não, achamos que está tudo bem. Chegamos na igreja sorrindo, chegamos na igreja: e aí, irmão, graças a paz, Pai do Senhor, bom dia. Mas por trás, sabe, por dentro, está tudo se desmoronando. Mas nessa manhã o Senhor te traz para dizer que Jesus, ele é o melhor amigo, o amigo verdadeiro, o amigo fiel, o amigo que nos desampara. Você doente numa cama, isolado no hospital, eu quero repetir, as pessoas podem até te abandonar, mas tem um que vai ficar ali do seu lado, na sua cabeceira, colhendo as suas lágrimas. Esse homem chama-se Jesus. Ele é esse amigo que vai estar ali com você. Ele vai estar ali com você. Ele não importa quem seja você, mas ele vai estar ali. Ele é compreensivo, ele é amoroso, ele tem compaixão. Glória a Deus. Jesus é deveras, ou seja, de fato, um amigo amoroso e um amigo compreensivo. Mas sabe, irmãos, quando lendo e estudando, eu vi que ainda faltava alguma coisa. Amoroso, compreensivo, mas faltava algo assim muito importante. Jesus, ele é um amigo poderoso. Oh, glória! Muito poderoso. Há um pastor que ele canta, eu não vou cantar, só vou falar o que ele fala. Ele diz: o nome de Jesus é poderoso. Já fica até para a equipe de louvor uma sugestão. O nome de Jesus, ele é poderoso, é um nome sobre todo nome. Então dentro faltava isso: compreensivo, amoroso, poderoso. O versículo 37 diz assim: mas alguns objetaram. Não podia ele, olha só, olha o comentário. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Esses momentos de incredulidade em nós,
é de nós estarmos num culto, é de repente ter até um pouco da compreensão da palavra e às vezes até achar que Deus falou. Ah, não, Deus falou comigo, ok, mas quando sai, já no meio do caminho, já não tem mais, já no meio do caminho, já não acredita mais. Jesus falou para ela: se creres, verás a glória de Deus. Será que eu tenho realmente fé para crer? Será que eu creio na glória de Deus? Será que eu creio realmente que Jesus cura, salva, liberta e ressuscita o morto? Será que eu creio que Ele cura um resfriado, mas também cura um câncer? Será que eu creio nisso? Houve um momento em branco nela, e Jesus teve que falar para ela: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. É muito importante, quando nós vamos iniciar a nossa oração, nós começamos a exaltar o Senhor. Eu não posso iniciar a minha oração já assim: Pai, eu peço ao Senhor que me dê isso, que me dê isso, que me dê. Não, Pai, louvado seja, exaltado seja. Eu tenho que iniciar a minha oração assim, porque Jesus, Ele poderia falar: levanta. Não, Ele olhou para o céu, dizendo o quê? Mas Ele explica por que Ele fez isso. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí Ele diz: olha, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então, gente, sabe, Jesus, ele diz para Lázaro, eu vou ler depois disso aí, mas o que me chamou muita atenção foi quando um se levantou lá e falou: poxa, mas se ele abriu os olhos do cego, ele não poderia fazer com que ele não morresse? Sim. Aí Jesus explica: isso aconteceu. Jesus explica no versículo 4. Aqui, a explicação está no versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Eu não posso fazer coisas na minha vida que não sejam para a glória de Deus. Se eu sei que é errado, é errado. Se eu sei que o errado não traz glória para Deus, eu não posso. E se eu sei que o certo traz glória para Deus, eu faço. É assim. A nossa vida é assim. Não existe um mais, não existe atalho, não existe aquelas curvinhas, não existe o jeitinho, não tem jeitinho. Jesus não tinha jeitinho. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou. Ele não falou: sede meus imitadores e parou por aí. Como eu sou de Cristo. Jesus, Ele realiza milagre quando nós, o buscamos, quando nós cremos que Ele faz. É a mesma coisa você dizer: não, eu vou fazer isso aqui para você. Aí a pessoa fica assim para você: ah, mas será que você faz mesmo? Será que você sabe fazer? Eu nunca vi você fazer. Fica, você já falou: não, eu vou fazer. Às vezes tem coisas na minha casa que eu não sei fazer, que eu faço, mas eu falo para minha esposa que eu vou fazer, que eu faço. Eu contrato um profissional que sabe fazer, ele vai lá e faz. Eu falo para ela: está feito, minha filha. Resultado. É o resultado. É isso que a gente precisa. Vimos que Jesus, queridos, verdadeiramente possui as qualificações para ser o nosso melhor amigo. Pelo que foi dito, podemos ver que Ele tem qualificações para ser o nosso melhor amigo. Mas eu gostaria de fazer, eu quero fazer uma pergunta para encerrar, que ela é uma pergunta, conforme eu disse, difícil de fazer e difícil de responder. Será que, a equipe de louvor, por favor, será que Jesus realmente, Ele é o nosso amigo? Será que entendemos? Será que o temos?
Será que o respeitamos? Será que o aceitamos? Será que o queremos realmente como o nosso amigo perto de nós a cada dia? Que Deus nos abençoe.